aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos 6 grandes temas e eu já quero começar não só trazendo notícias positivas do governo, mas também comentando sobre uma última pesquisa que saiu aí do Paraná Pesquisas. Bolsonaro já está empatado com Lula, vejam só, Lula que era franco favorito, parece que não é mais. A gente vai falar sobre isso daí, algumas coisinhas que estão acontecendo bem geralzão de Brasil. Depois vamos falar do senhor Sérgio Moro. Ontem foi uma baita vergonha, né? Várias pessoas aí se sentindo humilhadas, várias pessoas falando que não, o Moro não desistiu, não foi isso, não foi aquilo outro. No final das contas, teve cartinha assinada aí pelo Bivar, pelo Assemineto, pelo Caiado. Falou, ó, amigão, esquece, não vai ser, senta e chora. E eu quero mostrar pra vocês também, né, a reação de alguns setores aí da imprensa, principalmente. E vejam só, temos talvez uma confissão de uma jornalista assumindo que estava fazendo pré-campanha para o Sérgio Moro. Não, pré-campanha não, campanha antecipada utilizando da Folha de São Paulo. Vou mostrar para vocês. Depois, vamos falar aqui do João Dória e do Eduardo Leite, confusões aí internas no PSDB. Aí no primeiro tema tem umas novidadezinhas aí sobre o estado de São Paulo. Depois quero falar do Lula. Aí o Lula nunca deu nada de bom para falar, né? Mas quero mostrar aí as trapalhadas dos petistas aí do Molusco. Quinto tema que eu achei interessante. Ontem eu comentei com vocês sobre questões que envolviam aí fundo eleitoral, fundo partidário, a criação dessa ideia. E eu resolvi dar um Google e essa coisa é interessante, bem interessante. Inclusive se cavar, acho que vira até dossiê. E por fim, se der tempo, falamos da situação na Europa. E já vamos começar aqui com o MAS, o famoso MAS, uma das palavras que a imprensa mais vem adotando nos últimos meses. Desaprovação a Bolsonaro cai em São Paulo. Mas ainda é muito alta. Tem que ter um mas. A Elisa dá risada, né? Mas quando você vai ver, né? Vejam só, a gente sabe que ruim e péssima é a turma da esquerda. Quando você soma as duas, dá 48%. Se você somar regular com ótima, bom, já dá mais de 50%. Esperava que fosse muito maior, né? Quem sabe aí batesse 80%. Somando aí regular, boa e ótima, mas assim, 51 já é mais da metade. Em geral, não sei, né? O cara que olha o governo como regular tem uma tendência a votar em Bolsonaro, né? Pesquisa do Paraná Pesquisas. A Veja também noticiou. Dessa vez sem o mas. Bolsonaro e Lula estão empatados em São Paulo. Aponta a pesquisa. E aí? Onde está agora a narrativa? Cadê o choro? Cadê o Lula? O interessante, Lula só faz cair, rapaz. Só faz cair. Que história é essa? Tá na hora de Lula começar a botar o pé na pista, né? Pra mostrar que não, que o povo está com ele. Óbvio que não tá. E aí vejam só, a estimulada que Lula parecia sempre com uma grande vantagem, o Lula parece que com 34,1 e o Bolsonaro já com 31. E aí na questão técnica, né? 2,5 para mais, 2,5 para menos, já estão empatados. O Moro aparece ali com 9,7 e a gente sabe que o Moro não é mais candidato. Por mais que tem muito humorista aí que vota no Lula, né? Muito isentão, que fica se disfarçando. A gente sabe que a tendência é que pelo menos a maior parte dos votos ou sejam nulos ou vão para Bolsonaro. Será que Bolsonaro já passou Lula? E aí mostra lá, né? Vejam só, nenhum, branco e nulo ainda 11%. É uma parcela significativa da sociedade. Essa historinha de voto nulo, lá, sempre tem, é óbvio, em toda eleição, mas não dá para desprezar. Ainda teve 4,6% que não sabe, não respondeu. E quando você vê o restante, né? Ciro Gomes 4%, Dória, surpresa, 3,6%, Simone Tebet 0,8%, André Janones 0,7%, Luiz Felipe Dávila 0,2%. É a turma da terceira via. Já na espontânea, né, que você faz uma pergunta, o que você vai votar? Você não dá opção nenhuma. Lula aparece com 21,3%, Bolsonaro com 20,6%, a diferença dá menor. Ninguém, 13%, e não sabe, olha a quantidade de pessoas indecisas, 39,9%. Isso daqui é aquela minha aposta que eu venho fazendo para vocês, com base inclusive no que os petistas andam falando, né? A importância de vencer no primeiro turno, porque no segundo turno, quando tiver Lula versus Bolsonaro, e na verdade isso meio que já está acontecendo, né? O PT precisa da terceira via, porque né, vai ficar difícil. Quando a galera perceber que é Lula e Bolsonaro, é o Lula que tá lá, meu amigo. Quando esses jovens dinâmicos, né, que nunca viram o que foi o governo do PT, quem faz 16 anos esse ano nasceu no ano do mensalão. Quando o pessoal começar a tomar conhecimento, o pai, a mãe, o primo, o tio, fala, meu filho, não fala uma besteira dessa.
Acho que esses 40%, né, a maior parte, eu acho que deve ir para Bolsonaro. Mas enfim, vamos continuar avançando. Ontem Bolsonaro aproveitou o dia para fazer o que o Lula nunca faz: se encontrar com a população. Povão mesmo, foi na quebrada dessa vez. Vamos ver aqui esse vídeo aqui. Separei aqui, ele já está aqui no Twitter, prontinho. Vamos botar aqui. Espero que dê para ouvir juntos. Fazendo o que ninguém faz: botar o pé na rua, pé na pista. Eu não vi até então nenhum pré-candidato ir visitar a população. Nenhum, né? Bolsonaro toda semana, algumas vezes por semana, está se encontrando com o povo. Mas vamos continuar aqui. Não, rapaz, tá na quebrada. Bolsonaro tá na quebrada. Falando em eleições, isso aqui me deixa um pouco incomodado, né? Um pouco muito incomodado. PP promete apoiar vice de Dória em São Paulo após ganhar puxador de votos. A gente tinha comentado aí, né, que essa lambança que o Dória tinha aprontado fez algumas pessoas dentro do PP em São Paulo começar a se questionar se valia mesmo a pena apoiar o Rodrigo Garcia, e pelo jeito continuam apoiando. A promessa foi feita após Garcia articular a filiação ao PP do deputado estadual paulista, delegado Bruno Lima. Nas eleições de 2022, ele deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. A filiação foi usada como moeda de troca pelo fato do parlamentar ser considerado um puxador de votos, o que deve ajudar o PP a eleger mais deputados federais por São Paulo. A expectativa no PP é de que Bruno Lima tenha uma votação expressiva em 2022, com cerca de 500 mil de votos. No pleito de 2018, ele foi deputado estadual com 103,8 mil. Não conheço deputado estadual, né? Mas PP, base do governo, não vai apoiar o candidato do governo, vai apoiar o candidato do Dória. Depois não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar. A gente sabe que o Rodrigo Garcia é zero chance, mas deixa lá. Notícia aqui positiva, a gente já comentou sobre isso, mas um gráfico, né? Sempre é bom ver alguns gráficos, você vê, né? Como é o histórico. Questão que envolve aqui desemprego. Você vê, né? Em franca decadência, né? É isso mesmo. Desemprego caindo. 11,1%. Atingiu o mesmo patamar que já de 2016. Governo Bolsonaro, né? Taxa de desemprego brasileira nos últimos 10 anos. Crescimento aqui a partir de 2014, era Dilma, cresceu sem parar, deixou um país instável, e aí com a pandemia cresceu e agora já está em valores menores do que 2016. Uma coisa aqui só para vocês darem uma risada, né? Átila Yamarino, né? É especialista em bufa agora. Por que sentimos cheiro de pum mesmo com a máscara? Biólogo Átila explica. Especialista em peidos, esse é o Átila Yamarino. Realmente assim é inacreditável. Inacreditável. Notícia boa. Refinaria privatizada da Bahia reduz gasolina em 10% e diesel S10 em 10,5% a partir de amanhã. Assim a gente espera, né? Vamos ver o restante do país. Táxi fica mais caro na cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura, os valores foram ajustados depois de 7 anos sem alterações. E o Balboa falou o seguinte, peraí, prefeitura meteu imposto nos aplicativos, o Estado subiu o IPVA em 30%, né, encarecendo o Uber. O que vem agora? Táxi subindo preços e mesmo assim se mantendo competitivos, graças à interferência dos deuses liberais de São Paulo. Se fica puto, é pior, né? Não, paulistano. Receba. Parabéns aí, né, pra gestão do João Dória. 2022 vai ser a chance, depois do que já tem 30 anos de PSDB em São Paulo. Será que vai ser um da libertação? Finalmente, São Paulo vai ser da mão dos tucanos? Enfim, né?
E já pra gente fechar aqui esse tema, falando aqui de geralzão no Brasil, ainda envolve o MEC. Olha só, Estadão, né? Jornal de hoje, aqui a capa. Compra de ônibus escolar pode ter sobrepreço de até 732 milhões. Aí já vem lá o Renan Brites, ó. O Estadão revelou que o governo Bolsonaro vai comprar na próxima terça-feira ônibus escolares com sobrepreço de quase 1 bilhão. Era para pagar 270 mil e decidiu pagar 480 mil por unidade. Os responsáveis pela compra são indicações do Centrão. Aí ele fala, Valdemar, blá, 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 etc. Aí a Elisa, a Lipinião, comenta o seguinte, ó, peraí. Isso daqui tá parecendo uma manipulação da opinião pública. Por quê? Não é jornalismo, é militância descarada, tentando desesperadamente associar Bolsonaro à corrupção. Prevê. Em licitações, esses valores sempre são majorados. Pode. Quem sabe? Talvez. Pode ter sobrepreço. Teve sobrepreço? Já teve a licitação? Como ela disse, né? Em licitações, os preços sempre são majorados. Vai, né? Corrupção consumada. A bola da vez é educação. O Estadão segue, né? Tocando o bumbuzinho dessa narrativa que o MEC tá fazendo mil e uma confusões. Prova mesmo, até então, nenhuma foi apresentada. E o interessante é que quem que puxa essa narrativa, mais uma vez, o jornalista que tá ficando famoso, o Breno Pires, aquele que a gente comentou, né? Tinha até um dossiê que a Bia tinha feito. E olha quem apareceu compartilhando o Breno Pires, a ONG do Moro, né? A Transparência Internacional, a ONG amiga da Lava Jato. Interessante, né? No final do dia tá todo mundo junto contra o governo. Beleza. E daí, falando aqui do Moro, né? Vamos para o nosso próximo assunto. Isso aqui vai dar para dar muita risada. No dia de ontem, Sérgio Moro se uniu aqui com a Simone Tebet, né? Que não bate nem 1% nas pesquisas, junto com o Eduardo Leite, que nem disputar a priori vai, porque se o PSDB respeitar, né, o que foi combinado, ele não é candidato, mas já estão preparando para dar uma rasteira no Dória. Aí tá lá, né, precisamos criar uma condição de ter uma terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro, toda aquela ladainha que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, a não ser para ajudar o Lula. E aí o pessoal que não é besta nem nada, o pessoal tem memória boa, o Axel Jorge relembra o seguinte, ó, peraí, ó, abre aspas, ela falou exatamente, não esquecemos o que o PT fez, mas isso não impede o diálogo, disse Simone Tebet. É com essa galera aí que o Moro está se reunindo. Não, a gente não precisa esquecer o que o PT fez, mas podemos dialogar. Essa é a turma do Sérgio Moro. 10 de dezembro de 2021, foi bem recente, 4 meses atrás. Simone Tebet, pré-candidata, né, afirmou que o partido não vai esquecer o que o PT fez no verão passado, mas admitiu diálogo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o Chico Graziano veio falar o seguinte, o sistema luta ferozmente contra Sérgio Moro, mas o ex-juiz não desiste de nada. Ontem conversou com a Simone Tebet. Hoje vai estar com Eduardo Leite. Costura o centro democrático contra os extremos do populismo e da corrupção. Segue o jogo. Aí o Texugo fala o seguinte, peraí. A Tebet é do MDB. MDB é Lula, a gente sabe disso. Leite é do PSDB, o PSDB também vai para o Lula. Se o Moro é Tebet e também é o Leite, logo o Moro também é Lula, né? Tá mais do que claro. Moro tenta, mas, meu amigo, a única coisa que ele consegue é aparecer agora no jornal com esse tipo de notícia. O homem, né, que adora apontar o dedinho para todo mundo, olha isso daqui, rapaz. Sérgio Moro se junta a políticos alvos de investigações. Esse é o Moro, o bastião da moralidade, como Antony Garantinho e deputado preso com dinheiro na cueca. Rapaz, Nando Moura tá desesperado. Já não grava mais vídeo de política, já tá falando de filme, porque já não sabe mais onde enfiar a cara. Do jeito, é tão pequeno, ainda assim não consegue se esconder, diante de tamanha vergonha. Olha outra, Folha de São Paulo. Novo partido de Moro protagonizou escândalo de laranjas e abriga alvos da Lava Jato. Moro foi se contar com seus ex-amigos, o ex-juiz será correligionário da família Garotinho, Arthur Duval, filha do Cunha. Faça a coisa certa sempre, hein? Faça a coisa... Tudo em nome do Centro Democrático. Esse é o senhor Sérgio Moro. E aí ontem foi o dia de lástima, né? Chororô pra todos os lados. A Bia colocou aqui em 3 momentos, né?
dia 31, dia 1º de abril e ontem. Ela tá dando risada. Aí vem a Dani Pimentel, né? A defensora do Moro na Bahia, que eu acho que não vai ser eleita pra nada. Moro não desistiu. Nem vai. Isso dia 31. Aí dia 1º. Nunca fui pessoa frouxa. Não será agora. Sou cabra mulher sim, senhor. Desde sempre aqui com a militância. Eu não vou deixar que boicotem o Sérgio Moro. Você não vai deixar, nós não deixaremos. A militância vai vir com tudo porque já entendeu a situação. Agora é Moro ou nulo. Aí ontem. Acabo de reiterar ao Luciano Bivar o meu total apoio à sua conduta, a condução de uma terceira via democrática. Conheço sua conduta e tenho certeza que Sérgio Moro e Bivar são e serão eixos fundamentais para o combate à polarização que estamos enfrentando. Só que o sonho acabou. Não adiantou. O Júlio Lemos ainda diz, só passei para dizer que quem manda no União Brasil é o povo. Não, já mostro para vocês. E aqui já tem um pedaço do choro. Isso aqui já foi de hoje pela manhã, às 3 horas da manhã. Eliane Cantanhede, uma das maiores representantes do establishment brasileiro, vem falar o seguinte, seria palhaçada, não fosse tragédia. Demanda há, mas lideranças políticas são incapazes de oferecer o produto terceira via. Não vai para lugar nenhum, no máximo ajudar o Lula um bocadinho. Antes de mostrar que o sonho acabou, elaboradores do programa de Moro não sabem o que fazer com o material. Fez aí todo estardalhaço, foi pra Alemanha, fez isso, fez aquilo outro e faz o que agora? Que papagaiada, né? Mas tudo bem. Mas é isso, galera. Chega ao fim o sonho do Marreco. O sonho acabou. O sonho acabou. União Brasil confirma a saída de Moro da disputa ao Planalto. E aqui é para não restar nenhuma dúvida, porque foi assinado pelo ACM Neto, pelo Luciano Bivar e pelo Rueda. Eu acho que foi o caso, mas foi o Rueda. O presidente, vice-presidente e o secretário-geral. Não tá fácil pro Marreco, né? União Brasil tem na sua essência a defesa da democracia. Nascemos pautados pelo respeito ao espírito colegiado e seguiremos assim na tomada das decisões internas. O ex-ministro Moro é um homem íntegro, capaz de enriquecer junto às demais lideranças partidárias a discussão sobre o futuro que almejamos para o país. Sua filiação ao União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político partidário no estado de São Paulo. São Paulo, viu, Moro? São Paulo, não é nacional, é São Paulo. E facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo o país. O sonho acabou. O sonho acabou. O pessoal relembrou vários momentos gloriosos, né? Nando Moura, você viu o Sérgio Moro aquela cara sem testosterona nenhuma. Eu até brinquei, né? É o homem com que tem a menor taxa de testosterona no Brasil, mas trai todo mundo. Ele trai todo mundo, ele não se segura, ele não se aguenta. Coitado do Nando Moura. A galera já botou aqui, né, o figurino do Moro para as eleições. Vai vestir um terninho vermelho com a estrelinha, né, do PT. Vai acontecer. O Demagogia já fez uma piada à espera de um milagre. Sérgio Moro, né? Sérgio Moro não acreditava em milagres. Seu partido também não. Do mesmo diretor de O Resgate do Soldado Ayan. Também fizeram aqui, né? Não sei se isso aqui foi montagem, se realmente aconteceu. Basicamente, o do Leite aqui sentando no colo do Sérgio Moro, né? Aí o Brilhante ainda diz, acho que pintou um clima, né? Mas enfim. O que eu falei com vocês, o que eu achei interessante foi isso daqui, ó. A ex-jornalista da Folha de São Paulo, Catarina Rochamonte, sem saber onde botar também a cara, né? Sem assumir que foi traída por Sérgio Moro. Quem sabe ela tá pensando aí, né, de conseguir um espacinho no trenzinho do Moro, quem sabe assim uma vaga dentro do União Brasil, né, uma secretaria, uma coisa ou outra, né? Aí resolveu não atacar, ficar de boa, né? Também não falou só um pouquinho do Podemos, não sabe o que o futuro aguarda para ela, então melhor ficar um pouco quieta. Mas fala o seguinte, ó: agradeço de coração a todos que me apoiaram. Continuamos juntos. Deus os abençoe. Aí ela coloca lá a nota oficial. No final da noite de ontem, recebi uma mensagem do presidente do Podemos, informando-me não ter conseguido montar a chapa de candidatos a deputado federal, o que, por conseguinte, inviabiliza a manutenção da minha pré-candidatura, a única até então apresentada pelo partido. Só tinha uma candidatura, o Podemos, no Ceará.
Não é por nada não. No ritmo que as coisas estão indo, eu acho que o Podemos é um forte candidato a desaparecer. E tá o nosso quinto tema do vídeo de hoje, né? Fundão eleitoral. Cláusulas de barreira estão crescendo. Será que o Podemos vai conseguir atingir 12 deputados federais? Acho que são 12 agora. Que atualmente eles não têm. O partido tem que crescer. Não tá fácil. Estão contando aí com o apoio da Dona Dallagnol, né? Aí ela fala o seguinte, ó. Embora veja frustrada a expectativa de me lançar candidata à Câmara Federal, continuarei buscando formas de contribuir para a melhoria do nosso ambiente político e para a qualificação do debate público. Concluirei a formação iniciada na Escola de Lideranças Políticas do Renova BR. Tentarei recuperar meu espaço na Folha de São Paulo. Ô Folha, me dá um empreguinho, Folha. Me dá um empreguinho, Folha de São Paulo. E você vê, né? Toda a turma do Moro sempre ligada, né? Renova BR, Lema, Transparência Internacional, Antagonista. Não, é uma coincidência, cara. Os candidatos do Moro é uma coisa assim sensacional. E aí vai lançar livro, vai pintar e bordar. Ah, eu achei interessante. E eu lembro do passado dela. Aí no dia de ontem eu bati o print, né? E tive que dar risada. Aí eu falei o seguinte, ó. A jornalista que usava a Folha de São Paulo para defender o Moro e atacar o governo, perdeu o emprego para ficar com o Moro e agora ficou chupando o dedo. Moro traiu mais uma, mudou de partido e só avisou a MBL. Que ela podia ter mudado para União Brasil, né? O Moro só avisou para a MBL. Aí ela me respondeu. Já me chamando de ameba. Ixi, tá braba. O Sérgio Moro não me traiu, nem traiu ninguém. Olha o que ela diz agora. Eu não usava a Folha de São Paulo para defender o Moro e atacar o governo. Eu o defendia lá. Ela assume que defendia o Sérgio Moro na Folha de São Paulo. E o defende ainda porque ele representa algo decente e digno que um protozoário moral como você é incapaz de alcançar. Ui, agora, meu Deus, eu vou cuspir no chão e sair nadando depois de uma dessa. Meu Deus, como é braba. Tá vendo lá, né? Ela pode usar um jornal para defender um candidato porque é o que precisa ser feito, porque ele é um representante, né, da decência. Campanha antecipada na Folha de São Paulo, né? É brincadeira? Tá parecendo. Só para mostrar para vocês aqui um pequeno exemplo, só recuperar prints antigos. Valeu, Folha. Aqui é a postagem que ela tá se despedindo, né? É o meu caso, vou ter que sair. A Folha tá demitindo todo mundo que vai ser candidato. Você que ainda tá no Podemos no Ceará. Não foi. Ai, o sonho acabou, viu? O sonho acabou. Eu podia estar trabalhando, boletando. Essa daqui parece que não tomou o curso com o Nando Moura. Não aprendeu com o Nando Moura, nem com o Moro, né? A boletar. Olha só aqui, ó. O impacto. Sérgio Moro. Ex-juiz apresentou um belo esboço de projeto para o Brasil. Não apresentou não, minha filha. Aí no dia de ontem, para dar uma risadinha, criador do Patati Patatá filia-se ao Podemos e chama a cidade do Moro de traição. Moro é um traidor. O partido acreditou nele. Moro fez viagens e entrevistas em nome do Podemos. Mas ele abandonou a sigla na véspera do término do prazo de filiação. E o partido fica sabendo pela internet. O Podemos estima que perderam 3 milhões com Sérgio Moro. Rinaldi diz que admira o ex-magistrado, mas que a situação se repete com o que já aconteceu lá atrás. E lá atrás quando? Na saída do governo. Vaza pra imprensa. Dá show. Showzinho. O partido ganha com isso. A saída do Moro, né? Porque ele não era um nome para a terceira via, porque o país inteiro percebeu essa traição feita no passado. Patati Patatá é bolsonarista. Já tô sentindo, hein? O país ganha e quem sabe eu também. Segue o empresário. Quem também fala, né? Que deixa no ar, pelo menos, que o Moro traiu o Podemos, é o amigo dele, o senador Álvaro Dias. Podemos não foi responsável pela desistência do Moro. O Álvaro Dias afirmou no sábado que o Podemos não foi responsável e que não se mede a grandeza de um partido pelo fundo eleitoral. Mas Moro, um mestre do boleto, né? Ele vê as coisas diferente. Eu não creio que outro partido tenha oferecido até aqui as mesmas condições que o Podemos ofereceu de estrutura para comunicação, locomoção, proselitismo para pré-campanha. É bom que se diga isso. Tá triste o Álvaro Dias. Afirmou em alusão à possibilidade do Moro ter abandonado a legenda da presidente Renata Abreu por falta de estrutura do partido de sustentar uma candidatura nacional. Moro trai todo mundo.
todo mundo. Até hoje, acho que só o Maynard e o Moro não traiu. A Rosângela deveria ficar de olho. E aí, vamos falar dessa dupla dinâmica, né? Robin e Mulher Maravilha, né? Dória e Eduardo Leite. A estratégia dos rivais para barrar a candidatura do Dória a presidente. O PSDB está tramando algumas coisinhas, né? Parece que o Dória vai tentar até o fim. Ele tem um vinholo no estado de São Paulo para tentar criar alguma confusão pro Rodrigo Garcia e o PSDB ficar assim meio acuado. Mas eu acho que o pessoal vai continuar indo para cima, né? E aí o PSDB sustenta que o Dória, ele é o candidato do partido. A gente comentou isso no vídeo ontem. Mas a legenda firmou acordo para fazer uma federação com Cidadania e está em negociações com União Brasil e MDB. Então, em tese, né, aí os adversários de Dória e até nomes que publicamente são tidos como aliados, como o próprio Bruno Araújo, que foi que soltou a notinha, etc., eles falam que no fim vão ser os 4 partidos de forma conjunta que vão escolher quem vai ser o candidato à presidência. O Dória é do PSDB, não dos 4, né, dessa grande aí federação. Dessa forma, se os demais partidos não quiserem Dória, ele poderá perder o posto. E como o Dória ele não é pré-candidato a vice, tucanos admitem que o partido possa, no fim, indicar um nome para esse posto. Deu ruim para o Dória. Dos demais 3 partidos, a candidatura mais consolidada é da Simone Tebet. E por quê? A matéria eu coloquei aqui? Não coloquei. Essa questão da Simone Tebet, você vê, eu espero que a gente comente isso daqui no 5º tema. A política brasileira é um pouco estranha. Ela vai criando alguns mecanismos, algumas coisas, né, para defender a democracia. Tudo não defendendo a democracia. Hoje, os partidos eles são obrigados a gastar parte do fundo eleitoral com campanhas femininas. A Simone Tebet é boa, que é a campanha presidencial, dá para gastar muito dinheiro e o MDB já resolve a situação com a Simone Tebet. Não, mas aqui a gente resolve tudo por aqui e tá tudo resolvido. Então o MDB vai levar até o fim. Por quê? Porque a estrutura, as regras, o compliance é aplicado, gera esse cenário brasileiro, né? E ainda tem um plano B, a questão do Dória, que é mais polêmico. Ele inclui submeter o resultado das prévias a uma convenção partidária que só deve ocorrer lá em julho. E aí o pessoal ia derrubar na cara dura mesmo, né? Só que essa estratégia, entretanto, sofre resistência entre parte dos adversários do Dória, pois poderia dar força ao discurso do governador que ele sofreu um golpe. O Dória virou a Dilma e sofreu um golpe do próprio partido. Eduardo Leite, ao renunciar ao governo gaúcho, expôs claramente que o seu grupo pode recorrer a essa estratégia. Deixou claro, ó. As prévias foram importantes. Mobilizaram um partido, movimentaram o PSDB. Agora, democracia não é apenas a oportunidade do voto, é também a possibilidade de, depois do voto dado, haver contestação, discussão e debate. Imagina se Bolsonaro falasse isso em qualquer contexto. Que a democracia, né, dá o direito à contestação, discussão. Ih, rapaz. Ele disse ainda que a Convenção Nacional do PSDB é absolutamente soberana para a tomada de decisão. Se faz essa discussão de prévias e se acrescenta outros atores. Teremos a oportunidade de ter essa discussão política para entender qual candidatura se conecta melhor com o sentimento da população. Há um grupo representativo de pessoas que entende que esse nome sou eu e atendendo inclusive a esse chamado dessas pessoas que eu me apresento. E quem deve estar chamando aí, né, o Eduardo Leite ser candidato, a gente comentou rapidamente no vídeo ontem, só mostrar para vocês, Luciano Huck, trabalhando ativamente. Luciano Huck, o cabo eleitoral de Eduardo Leite. Além do Aécio e outros tucanos, o Eduardo Leite conta com apoio com o Luciano Huck. Nos últimos dias, Luciano Huck tem consultado artistas, personalidades que se disponham a conversar com Eduardo Leite para que o ex-governador gaúcho apresente suas ideias para o país. Huck, de acordo com tucanos, quer viabilizar o nome do Eduardo Leite já este ano como alguém capaz de arejar a política. Mas, segundo pessoas inteiradas da movimentação, o apresentador está de olho mesmo em 2026. Ele acha que o Eduardo Leite poderá ser um grande candidato na próxima eleição presidencial. Essa turma está enxergando lá na frente. Lá na frente. Eduardo Leite é novo. É igual o Sérgio Moro. Vencendo, não vencendo, vai ficar aí no cenário político pelos próximos 30 anos enchendo o saco. Ou você acha que o Moro tem capacidade de voltar a estudar, passando no concurso para voltar a ser juiz? Ele nem quer. No máximo ele vai para a privada, dar palestras, tipo Lula, fazer curso junto com o Nando Moura, de como boletar. Não vai ficar enchendo o saco aí 30 anos.
E sobre o Dardo Leite, cara, rolou um vídeo na rede social, o Xandico postou ele aqui, na verdade rolou no UOL, que eu olhei assim e falei, meu amigo, que onda é essa, viu? Olha isso aqui. Erguida. O mundo vive hoje com Macron na França, Trudeau no Canadá, com Jacinda Ardern na Nova Zelândia, com Zelensky na Ucrânia e tantos outros líderes. Uma mudança geracional na política. Eles estão mudando o mundo com uma nova agenda ambiental, inovadora, pacífica e social, enfrentando os imensos desafios desse novo tempo com uma nova cabeça, com um novo olhar. E é esse novo... Eu não tenho o resto do vídeo. Esse vídeo ele tem um áudio de fundo. Aí eu retirei a música só pra deixar a voz, né? Pra depois lançar a música, não ter direito autoral nem nada. Aí já tava tocando outra coisa ali depois. Não, você vê o grupo que ele se encaixa. Trudeau. A gente viu que aconteceu no Canadá de forma bem recente. A Jacinda aqui na Nova Zelândia, meu amigo. Bom, já assinou o acordo, né? Pra fazer parte da nova Rota da Seda. Esquerda nível pessoal. A Jacinda esquerda nível pessoal. Aí o Zelensky, figura bem estranha. Ainda mais lá na Ucrânia, né? A gente sabe toda a interferência dos Soros, etc. Soros é amigo do FHC, faz ainda mais sentido. A gente sabe que a gente sabe, não, isso não é achismo, não é narrativa. O Dardo Leite, ele realmente, assim, ele é como se fosse uma espécie de discípulo do Fernando Henrique Cardoso. Ele já vem sendo treinado aí. Treinado, digo assim, estuda, recebe conselhos, etc. De toda essa turma aí, velha guarda do PSDB. Candidatos aí, né? Agenda ambiental, nova agenda, é a turminha do SG vindo por aí nos próximos anos. Inclusive, pode ser um critério para vocês, né? Qual dos candidatos da política hoje, na direita, assim, quem desse pessoal consegue entender a gravidade? Por onde vai, por onde não vai essa agenda do SG? É um ponto aí que vale a pena prestar atenção. Acho que os candidatos, eles deveriam se inteirar. Eu acho que nessa nova legislatura que vem por aí, a partir de 2023, vai ser um tema que vai ser debatido de forma constante. Temas ligados a ambiental, social e governança. Aí o Xandico tá lá, ó. Ele ganha ou não ganha um carteirinho de sócio do Clube dos Globalistas com a logomarca da Agenda Verde SG? Ganha, Xandico. Ganha. Se o Eduardo Leite ganha. E aí, falando em SG, a gente fala muito da agenda ambiental. Mas além da ambiental, é só letra E, que é environmental. Você ainda tem a parte social e você ainda tem a parte da governança. Olha aqui um exemplo de SG. CIA. CIA quer aprofundar a agenda ESG no varejo de moda e lançar metas de sustentabilidade. Você vê aqui como, por exemplo, olha a meta, ó, aumentar em 50% a quantidade de indígenas, né? E pessoas aí de determinada cor de pele. Que, cara, o que é que isso aí tem a ver? Eu até entendo, olha só, eu realmente entenderia. E olha a data interessante, né? Até 2030, agenda 2030. Eu entenderia, acharia bacana, sei lá, só a CIA, as empresas lançassem uma campanha assim, não, vamos contratar pessoas em situação de extrema miséria. Sei lá, que não tem ninguém empregado da família. Vamos dar prioridade a quem mais está precisando. Aquelas famílias que está todo mundo desempregado. Eu entendia, bacana. Que a miséria é legal para todo mundo. Quem está na situação de miséria, meu amigo, é ruim para todo mundo. Mas não. E essas regrinhas vão entrando. Aí daqui a pouco você vê, inverte toda a lógica empresarial e as empresas, ao invés de ter que visar a obtenção de lucro e ser realmente assim rentável, para a empresa não quebrar, não, as empresas têm que ir atrás da responsabilidade social. Não, tem que fazer aqui justiça social, responsabilidade social. Meio complicado. Bem complicado. E o interessante é o seguinte... Toda essa turma avança com várias agendas. No Brasil, qualquer coisinha, eles fazem o maior estardalhaço. E temos esse ano, né, a Copa do Mundo. E a situação aqui, eu acho, qual o problema? Eu acho que toda essa turma, eles deveriam lutar pelo direito das pessoas levarem as bandeiras que elas quiserem. A Copa do Catar, por exemplo, vai proibir a bandeira, né, do arco-íris. Não pode. Como assim não pode? Cadê a turma do SG? Cadê a turma da Agenda 2030? Cadê a turma da ONU? Para falar, não pode, é um absurdo. Você vê a matéria do próprio Estadão, ó. A organização da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano, avisou nesta sexta que não vai tolerar os arco-íris.
Em entrevista à agência de notícias The Associated Press, o major-general vamos chamar de nome muito difícil, afirmou que o país e a Copa vão receber bem os casais. Apesar das leis criminalizarem, né, uma relação homoafetiva. Mas não vão aceitar a bandeira. O dirigente disse que atos políticos não serão permitidos nos estados da Copa. Essa agenda você vê quando é no Ocidente, qualquer pessoa faz, eles fazem um estardalhaço. Cadê a turminha do SG? Cadê a turminha da ONU? Percebemos que este torcedor comprou ingresso para vir aqui assistir o jogo, não para fazer uma demonstração ou um ato político ou qualquer coisa que esteja em sua mente. Assista ao jogo, isso é legal, mas não vem aqui insultar toda a nossa sociedade por isso. Palavras do cara, do Al. Al reiterou que não está rejeitando o integrante dessa comunidade ou anunciando que não são bem-vindos, né? Só que ele fala o seguinte, ó, aqui não podemos mudar as leis. Você não pode mudar a religião durante os 28 dias da Copa do Mundo. Cadê a turma da ONU? Cadê a turma do SG? Lutando aí, né, pelo direito das minorias. E mais se fosse no Brasil. Aí já no Brasil, Álvares e Marçal já tá aí, né, querendo arbitrar como é que vai ser uma espécie de novo campeonato, que vai ver como é que vai fazer o marketing. Aí com certeza vai ter dia de representatividade, isso, daquilo, outro. SG pra você, pra mim não. Pra mim, na minha casa não. Bota SG na tua casa. Tá certo. Olha isso daqui. Eles trocaram e apalparam meu avatar sem meu consentimento. Né? Assédio chega ao metaverso. Ela tá no joguinho eletrônico lá, batendo pá. Aí ele me tocou eletronicamente. É um absurdo. O mundo tá indo por um caminho muito errado, viu? Tá complicado as coisas. Primeiro de quem tá aí nessa maluquice, né, online. E segundo, a forma como o pessoal tá lidando. Eu tenho uma opinião sobre isso aqui bem controversa. Eu acho que quando isso aqui realmente começar a valer, eu acho que o ser humano nunca vai estar tão aprisionado. Porque no mundo real a gente fala às vezes sozinho, né? Ninguém nos escuta. No ambiente virtual, tudo que você fala tá gravado. Então, o controle das palavras, das ações vai ser muito maior. E vamos falar do Lula. Vamos falar do Lula, onde eu tenho que falar ontem. Lulinha, rapaz, candidato aí, né? Dos jovens que não sabem o que se passa no planeta. As pessoas que dizem estar preocupadas com a democracia, com o que Bolsonaro vem fazendo, perseguindo jornalistas, etc., estão caladas sobre Lula e seus aliados. Na Nicarágua, onde o presidente é um aliado do Lula, é membro do Foro de São Paulo, olha o que aconteceu. Diretor do principal jornal da Nicarágua é condenado a 9 anos de prisão, porque não bateu continência para o regime ditatorial. Juan está detido desde agosto, quando a polícia invadiu as instalações do jornal, que passou a ser publicado apenas na versão digital. A juíza que o condenou também determinou que as instalações do jornal e suas gráficas continuem fechadas. A defesa do diretor alegou que o Ministério Público não conseguiu provar o crime de lavagem de dinheiro. É um julgamento político, não é um processo judicial, disse nos advogados a Reuters, falando sobre anonimato. Olha só, o advogado tem medo de falar até quem é. Cristiana Chamorro e Pedro Joaquim Chamorro, 2 primos dele que fazem parte do conselho de administração do jornal, também foram condenados por lavagem de dinheiro e peculato, levando toda a família. Eles são filhos da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro, que derrotou Ortega nas eleições de 90 após seu primeiro mandato. O ditador disse que os presos são criminosos e delinquentes que quiseram dar um golpe contra ele nos protestos de 2018. É isso daqui, é esse tipo de regime que o Lula defende. A própria esquerda internacional, durante a viagem do Lula à Europa, questionou isso daqui e ficou chocada, horrorizada. Perguntou, Lula, e o que você acha aí do Ortega? Não, porque ele não pode se candidatar. A Merkel se candidatou várias vezes e a diretora de jornalismo do El País chegou e falou, amigão, mas a Merkel, ela nunca prendeu ninguém. Ela nunca prendeu ninguém. Ortega está prendendo os opositores. Aí que o Lula responde, não posso interferir na determinação dos povos. Eu não posso falar da determinação dos povos. Eu falei, o que é que o Lula está falando? Mas esse é o democrata que não pisa nas ruas. Sobre a turminha do PT, mas no âmbito dos aliados. Isso aqui aconteceu na Argentina. Aqui do lado, e não está muito diferente do Brasil não, viu? Vítimas de tentativa de assalto
são presas após ser denunciadas pelos ladrões, maus tratos. Sim, você entendeu certo. Pessoas foram vítimas de uma tentativa de assalto. Bandidos iam roubar as pessoas. Elas reagiram. Aí os ladrões denunciaram elas para a polícia e a polícia prendeu as vítimas. Da próxima vez que você for roubado, você tem que dar sem reagir, sem reclamar. Capaz de, se você reclamar, o bandido denunciar para a polícia que você fez maltrato psicológico contra ele. É inacreditável. Tá lá, ó, pai e filhos presos após serem denunciados por ladrões na Argentina. Presidente ligado ao Foro de São Paulo, aliado do Lula. O Lula estava recentemente na Argentina. É essa aqui que é a turma democrática. O Roberto Mota fala, é o triunfo final da bandidolatria marxista revolucionária. Foi na Argentina, daqui a pouco vai ser pelo Brasil. Não demora. O Lula vencendo? Ixi. Aí vem a Folha de São Paulo. Lei proíbe propaganda eleitoral antecipada, mas abre exceção para quase tudo. A Elisa colocou uma palavrinha, né? Contra Bolsonaro. Vai lá, Bolsonaro. Faz lá o pra quase tudo. Pra ver se rapidinho não dá ruim pra ele. A Elisa até diz, é rata, né? Lei proíbe propaganda eleitoral antecipada, mas abre exceção contra Bolsonaro. E se você discordar, você está defendendo censura. Ainda sobre o Lula, vejam só, né? Enquanto Bolsonaro vai se encontrar com o povo, Lula vai se encontrar, né? Olha a cara do Lula, acho assim, tá meio grog, né? Com a Daniela Mercury, outros artistas aí que estão revoltados com a Rouanet, né? Que a torneirinha fechou. Tá lá, ó. O André Porciúncula fala o seguinte, ó, o culto grotesco com o ex-presidiário é o retrato do quão patética e vazia é a elite sindical artística. O André vai ser candidato a deputado federal lá pela Bahia. Já tá confirmado aí. O capitão de Bolsonaro até gravou um vídeo. Tá felizão, André, né? E olha só isso daqui. Olha só isso daqui. O Lula já falou que vai destruir a economia, né? Que vai acabar com as reformas. O Lula já falou em regulação da mídia, das redes sociais, etc. Tem como ficar pior? Tem. Sempre tem como ficar pior. O Edinho Silva, que o Carlos Gabas chama de irmão de alma, vai montar o plano de governo do Haddad. Plano de governo do Haddad. Logo, vai estar conectado aí, inclusive com a ligação do Lula, né? Porque a eleição de São Paulo, meu amigo, é a mais importante do país depois da do Brasil. Nacional, né? Depois do Brasil, ficou estranho, depois da presidencial. A Estreta diz, ó, sabe quem vai montar o plano de governo do Lula? O prefeito por trás de uma das cenas mais desprezíveis da pandemia. Um ataque sofrido por uma mulher, né? Simplesmente por estar numa praça pública. E é o amigão do Carlos Gabas, que teve lá a história que o Gabas queria que doasse meus respiradores lá para a cidade do Edinho, né? Edinho é brother dele. Foram ex-ministros juntos. Essa é a turma que quer voltar ao poder e a imprensa chama de democrata. Nunca foi tão fácil escolher um voto. Outro que também vai subir, a gente comentou sobre isso, né? Irmão André tá aqui falando o seguinte, ó. MDB de Gedel assume recursos hídricos e administração penitenciária, onde emplaca advogado de Luiz Argolo. Gedel Vera Lima deixa presídio em Salvador para cumprir prisão domiciliar. E o Gedel tá fazendo parte também agora da campanha do Lula. Diz, ó. O governador da Bahia, Rui Costa, entrega ao partido de um ex-presidiário indicação de secretaria penitenciária. Uma coisa eu sei, de cadeia ele entende. É tragicômico. E vai estar também apoiando o Lula nacionalmente. Na Bahia, o Roma, né, vai ser candidato do governo, falou, cara, uma única oposição ao PT sou eu no estado. Realmente você vê, né? A Semina tá aqui, ó, falando L. Faz o L. Eu sempre erro a mão, essa mão aqui, porque a câmera fica errado. Faz o L. Faz o L. Faz o L, ACM. Até o próprio antagonista, né, na figura do Cláudio Dantas, Mainardi, Mário Sabino, já estão falando que o ACM Neto é lulista, para não restar dúvidas. Ou seja, Moro tá no partido que o secretário-geral é um lulista. Ainda sobre o PT, olha que coincidência, né? O Alexandre Padrão enxergou um padrão nas ações. Primeiro, Moro viaja para a Alemanha repentinamente. Depois, Moro retorna da Alemanha e desiste de ser presidente. Estamos às voltas, né, de um planejamento chamado
grande R, né? Com a galera aí. E ele coloca aqui uma foto do Lula, né? Lula encontrou com lideranças políticas na Alemanha. Lula estava lá na Alemanha, se encontrou com a turma da esquerda. A mesma turma que o Moro se encontrou, o Lula também estava. Estranho, né? Estranho nada. É a coisa mais normal do mundo. São todos iguais, defendem a mesma agenda. Esse rapazinho aqui se diz liberal. Liberal no Brasil é um cara de esquerda, igual nos Estados Unidos, né? No passado meio que não, era alguém que defendia uma economia mais livre, né? Ele era mais focado nas agendas econômicas. Mas o Pedro Medeiros fala o seguinte: a simples verdade é que a chapa de Lula tem cara de democracia alemã. Alckmin é conservador como Merkel e ajuda a desarticular o antipetismo, coisa de quem entendeu o movimento histórico do Brasil. Enquanto isso, a terceira via fala em dois extremos e janta com Arthur Lira. Alckmin conservador. A chapa do Lula é uma democracia alemã. Essa é a turma liberal no Brasil. Quinto tema. Esse tema aqui é interessante. A gente comentou ontem sobre a questão do fundo eleitoral, partidos, etc. Que bom, vai dar tempo de comentar tudo sem pressa. Veja só como são as coisas. Na próxima legislatura, gente, sem sombra de dúvidas, vão discutir sobre semipresidencialismo. A coisa já começou. Está se fazendo já um debate agora. Não acho que vai ser votado este ano. Não acho. Posso estar errado. Até porque acho que, cara, passou aí de julho, acho que não tem clima mais pra nada. E vão ter 4 meses aí para começar a montar os trabalhos, depois concluir os trabalhos, apresentar um relatório. Então a gente pega agora, sei lá, abril, maio, junho, julho. Cara, aí acaba no final de julho. Já é agosto, já é eleição. Não acho que esse ano vá se votar nada sobre semipresidencialismo, até porque vai ser os deputados, vai entrar novo deputado. Confusão grande. Posso estar errado, mas é um assunto. Não tem o que fazer. Vai avançar. Esse tema vai avançar. E se quer minha opinião, eu acho que ele vai ser aprovado. E acho que esse pessoal vai conseguir votos. Estão chamando aí toda a turma aí do centro, centrinho, centrão. O pessoal da esquerda vai acabar grande parte votando junto. E vejam só. O Jota, que é um portal do âmbito jurídico, junto ao Conju, junto ao Migalhas, já chamou vários ministros, dessa vez com a presença do Arthur Lira e o do Gilmar Mendes, né, para discutir semipresidencialismo. Aí tá lá, em março, Lira instituiu um grupo de trabalho na Câmara para discutir o tema de governo no qual o presidente compartilha o poder com o primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Os trabalhos começam na próxima semana e têm 120 dias para serem concluídos. Composto por 10 parlamentares, o grupo será coordenado pelo deputado Samuel Moreira. E aqui que já começa a coisa estranha, eu tô falando pra você. Esse assunto aqui, e o que a gente vai comentar depois, se cavar, vira dossiê. Primeiro lugar, PSDB. Não dá para deixar o PSDB de lado. Perceba que a maior parte dos países parlamentaristas são sociais-democratas. A maior parte deles, né, na forma como eles interagem. Alemanha, a própria Austrália aqui. Sociais-democratas. Canadá, Noruega. Social-democrata. Ainda haverá um conselho consultivo, coordenado pelo ministro apresentado do Supremo, o Nelson Jobim, que foi o ministro que... a mulher bater. Espero que o liquidificador não esteja pegando aqui. Vou dar uma pausa aqui só por causa disso daqui. Pronto, voltei. Ela estava ligando lá o liquidificador, não sabia se o microfone estava captando. Nelson Jobim foi quem articulou o encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso. E que vai contar com a presença do Michel Temer e da Ellen Grace, que é da turma do Compliance, também da turma ligada ao PSDB, turma social-democrata, turma do SG e também da turma do Moro. Essa Ellen Grace é um capítulo à parte, capítulo grande. Mas vejam aí, PSDB, o Partido da Social-Democracia. Eu não estou falando sobre isso à toa. Eu já falei para vocês algumas vezes, aperta aqui para adiantar, que o país que a gente vive, né,
Não é uma percepção que eu cheguei sozinho, mas um amigo meu, bastante inteligente, sempre me diz, ele fala, cara, a gente vive numa sociedade que o projeto da sociedade, ela foi construída pela FHC e vem até hoje. Não sofreu alterações. O FHC criou e a gente vê, por exemplo, a direita discute educação. A direita discute saúde, menos, acho que menos do que educação. A direita discute um pouco de segurança pública, mas eu, por exemplo, eu nunca vi uma discussão na direita, eu nunca vi, que envolva a questão do funcionamento da máquina pública, do âmbito da máquina política. Eleições. Como que a direita acha que é o melhor sistema de eleição? Financiamento privado? Misto? Financiamento 100% público? Público com uma pequena parcela privada? Qual é a visão de Estado que a direita tem sobre esse tema? É consolidada? Tem uma visão consolidada? Não tem. É educação. Educação clássica, é o Estado, é BNCC, é Paulo Freire. Pô, de novo ligando o liquidificador. Voltamos de novo. Então, qual é a forma que a direita enxerga? Por qual caminho a direita acha que vai? Então, assim, tem várias opções, diversos temas, diversos âmbitos. E no vídeo onde a gente comentou sobre a questão que envolve, né, o fundão. Fundão é um problema. Fundão é um problema. Acho que nenhum brasileiro concorda com o fundão. E por que a gente tem um fundão? E o fundão é uma coisa que só acontece no Brasil? Não. O fundão, ele existe em outros países. Quer um exemplo? A Alemanha. Sim, na Alemanha. Olha que interessante. Países social-democratas. E aí tem um fundão e tudo mais. E no vídeo ontem a gente estava comentando o seguinte. Antigamente na política você não tinha um fundão. Você não tinha. Era financiamento privado. Então, assim, as pessoas tinham como alvo os cargos no executivo, principalmente a presidência da República. Porque quem pode nomear várias pessoas dentro da máquina. E aí você consegue utilizar, né, contornar tudo isso daí para ter apoio partidário, isso, aquilo, outro, né, fazer coisas, avançar com agendas. E agora não, porque agora, cara, para o partido sobreviver, ele precisa ter o fundo, porque quem que vai bancar o partido? Se não tem mais doações, basicamente não tem. Tem, mas é muito menor. Se basicamente não tem, vai fazer como? Como é que o partido vai se bancar? Você tem que ter acesso. E para ter acesso não é só eleger o deputado. Você tem que vencer a cláusula de barreira. Então você tira, né, o centro do poder do executivo, que é onde as coisas vinham, eram construídas, etc. E você começa a transferir para o legislativo. Perceba como isso é o primeiro passo para a institucionalização do semipresidencialismo. Quem é que está gerenciando o debate do semipresidencialismo? PSDB. Aí eu fui atrás do fundão. Eu falei, cara, eu tenho que entender essa questão do fundão. Tenho que entender. Essa questão que envolve o fundão e a cláusula de barreira é de 2017. 2017. 3 dias? Não. 5 dias. 5 dias antes da PEC ser aprovada, etc., que foi no dia 5 de setembro, eu já mostro para vocês, a Fundação Fernando Henrique Cardoso solta a nota do FHC, financiamento de campanhas, que modelo o Brasil deve adotar. Que é o FHC? Como é que a FHC enxerga o país? Diante do prazo exíguo, FHC defendeu como medida mais imediata a adoção de uma cláusula de desempenho ou cláusula de barreira que estipula um percentual mínimo de votação para que os partidos tenham direito a tempo de propaganda no rádio e na TV, além de acesso ao fundo partidário. O FHC é um defensor disso daí, um defensor de cláusula de barreira. Tornando, gente, é basicamente impossível para um partido que acabou de chegar, ele crescer. Porque não tem dinheiro nenhum. Cara, é caro fazer campanha. Não é barato. Você rodar o estado inteiro sem trabalhar, sem fazer isso, fazer uma coisa. É caro. Você manter um partido, manter um aluguel, pagar conta, recepcionista, comprar material de limpeza, um faxineiro, uma faxineira. É caro. Como que você mantém um partido no Brasil? Como você mantém? O FHC é a favor de cada vez enxugar mais. E nesse esquema de fundão, é o cacique partidário que determina quem ganha e quem não ganha. É um cara que, sem ser político, manda mais do que deputado. E aí, qual é o objetivo final?
reduzir o número de partidos com cadeiras no parlamento, facilitando o entendimento da política partidária para o eleitor. Será? Será que esse é o objetivo? Acabando com partidos de aluguel e favorecendo a formação de uma base de sustentação mais sólida ao futuro governo. Pensamento único. O que eles querem, na verdade, é que os caciques partidários determinem o futuro do Brasil. O Kassab já falou isso. O Kassab, que é um dos maiores favorecidos, ele falou o seguinte, uma entrevista da Globo do final do ano passado, que esse negócio de voto distrital, isso daqui, blá, 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 Cláudia Barreira, isso é ruim, porque ele falou, o exemplo que o Kassab dá é o seguinte, já imaginou se as igrejas, elas se unem e elas começam a trabalhar em prol, a igreja vai basicamente virar um partido paralelo? E não pode? Não, tem espaço para Jesus Cristo na política brasileira. Jesus Cristo vai causar muita confusão naquele parlamento, né? Realmente vai botar para o mal, o maligno sair correndo. A UFHC continua, em 5 de setembro último, no plenário da Câmara, que a matéria depois foi atualizada, aprovou em primeiro turno uma PEC que acaba com as coligações partidárias nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores e institui a cláusula de desempenho eleitoral que aumentará progressivamente a cada eleição. E o FHC defendia. A reforma política de FHC. FHC, né, o pai das agências reguladoras que não tomam essas regras, né, burocracia para ver o cidadão. Na época, o antagonista fez uma matéria, né? O FHC fez um artigo que saiu, sabe qual jornal? No Estadão. No Estadão. O antagonista organizou uma lista, os pontos defendidos por FHC em seu artigo no Estadão para a reforma política. Eu não trouxe todos os pontos. Mas olha qual é o primeiro. A cláusula de barreira para conter a fragmentação partidária e impedir a criação de não partidos com acesso aos recursos públicos. A proibição de coligações nas eleições proporcionais, que é para partidos pequenos, eles não se juntar, não, para não sobreviver, desaparecer. Barateamento de campanha, muito bonito falar isso, né? É preciso devolver aos programas gratuitos de TV o formato de debates propositivos sem o apoio de marketagem, né? E fala outras coisas. E aí eu fui atrás da situação, aí você vê, ó, Câmara aprova PEC que extingue coligações e cria cláusula de barreira. PEC foi aprovada no dia 5 de setembro. O antagonista dia 3. Da Saião Fernando Henrique Cardoso dia 31 de agosto. Depois atualizaram para colocar, né, que foi aprovado. Antes de você, o FHC entra em campo, todo o seu time, né? Aí você vê a PEC aprovada nessa terça, tem origem no Senado, estipula as regras, blá, 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 69 milhões, fundo partidário. E achei uma coisa interessante. Essa regra, ela é progressiva, né? Cada eleição, a cláusula de barreira, ela vai subindo. Sabe quando é o alvo final, de a gente alcançar uma democracia plena? O ano de 2030. É uma coincidência, né? Agenda 2030, em 2030 vamos chegar no super patamar, que a democracia, aí sim vai estar valendo com tudo. Era 819 milhões, já está em 6 bi. Já está em 6 bi. Aí eu fui ver qual era a PEC. Olha a galera envolvida na criação da PEC. Quem tomou a frente foi o Ricardo Ferraço. Quem está à frente é o Ricardo Ferraço. Qual o partido? PSDB. Social Democrata. Aí vem a Aécio, Aloysio Nunes, cadê? Edson Lobão, Humberto Costa. Só peça rara. Só que essa PEC, que cria toda essa confusão, fundo partidário, coligação, ela tem início na Câmara, com a PEC 282/2016. Quando você vai atrás dessa lei, quem é? Ricardo Ferraço. Ricardo Ferraço. Não, é 282, né? E tem origem na 36/2016. Aí você vê. E essa discussão sobre fundo partidário tem um texto de 2013, julho de 2013, Márcio Nuno Rabat. Inclusive faz citações, Alemanha, Noruega, etc, blá blá blá. Você percebe, né? No final do dia, quando você para ver, sempre tem algum dedo de algum tucano, PSDB, social-democrata. Umas medidas, né, assim, meio estranhas. O Brasil tem uma democracia muito estranha. Muito estranha. Muito estranha mesmo. É uma coisa que eu acho que vale a pena pesquisar, né? Essa história aí de fundo partidário, como essa ideia surgiu? O pessoal aproveitou o ambiente político, a Lava Jato, o Petrolão, etc, para criar. E isso aí gerou um cenário que, no final do dia, quem manda são os donos de partido. Quem manda são os donos de partido. Eles que direcionam, para onde o dinheiro vai, e é um ciclo de retroalimentação, né? Vou até acabar aqui, porque
Quanto mais deputados você tem, mais dinheiro você recebe. E quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é eleger mais deputados. E vai ficando, e vai ficando. E os partidos vão crescendo, vão crescendo, e vão crescendo. E aí qualquer presidente da República, para ele negociar, meu amigo, ele tem que negociar com os partidos. Senão ele não governa. Senão não governa. Não governa. Não governa. Enfim. Depois a gente fala sobre a situação na Europa. Lembre daquela curtida, aquela compartilhada. Dá uma pesquisada. Fundão. Tenta buscar umas informações aí. Conversa vai, conversa vai. Não tive muito tempo. Vou ver se dou um bisou nos próximos dias. Acho que tem mais coisas aí se quem for atrás. Mas lembra de curtir e compartilhar o vídeo. Se gosta do meu trabalho, óbvio. Pode me apoiar, membro do canal, pelo Patreon, link na descrição. E os vídeos do vídeo de hoje, né, que eu passei aqui, vou mandar lá no canal do Telegram. Fui, meus amigos.